Já na igreja, acontece o velório de Rafael, na presença dos empregados e amigos. Padre Severino celebra a missa de morte de Rafael. Roberta se angustia por não conseguir comunicação com Rafael. Ela não entende nada e se pergunta o que aconteceu. Matilde e Lázaro voltam para a fazenda após o funeral de Rafael. Matilde diz que precisam esperar chegar o outro patrão para dar a ele a péssima notícia. Jerônimo está no aeroporto e se lembra de quando sua mãe morreu e pediu que ele se encarregasse de Rafael. Jerônimo, em pensamento, diz que prometeu à sua mãe e seu irmão tem que estar bem. Jerônimo chega à fazenda, a Bonita, em um táxi. Ele observa o lugar e se aproxima, chegando com sua mala. Jerônimo se apresenta para Matilde e pede que ela diga a seu irmão que já chegou. Matilde diz que o patrão Rafael não está. Ela chora muito e diz que não sabe como dizer isso. Jerônimo questiona onde está o seu irmão. Matilde diz que Rafael está morto. Jerônimo fica surpreso. Roberta acha que Rafael a enganou e sofre. Josefina vai ver a filha e pede para irem comprar roupas. Roberta não aceita e pede para ficar sozinha. Josefina pergunta para que aquela mala. Roberta diz à mãe que à noite iria fugir com Rafael. Josefina finge estar chocada. Roberta diz que Rafael a deixou plantada e não sabe por quê. Josefina diz a Roberta que disse para ela que Rafael era um interesseiro, que só queria o dinheiro dela, a posição, e por isso a deixou plantada. Roberta diz que Rafael não pode ter zombado dela, e isso deve ter uma explicação. Ela sofre. Josefina manipula a boboca e a consola. Jerônimo diz a Matilde que seu irmão não pode estar morto. Matilde diz que eles não podem acreditar. Ele pergunta do que seu irmão morreu e por que não avisaram. Matilde diz que não tinham telefone dele e não puderam avisar que o patrão morreu por culpa de uma mulher. Matilde diz que Rafael tirou a vida por culpa de uma mulher. Jerônimo pergunta o que realmente aconteceu. Lázaro chega ali e diz a Jerônimo que Rafael se suicidou ontem pela manhã. Jerônimo enche os olhos de lágrimas. Matias compra um colar para Renata numa barraquinha. Inês e Isidro visitam Regina para almoçarem com ela e Dona Carla. Dona Carla diz que hoje eles têm algo muito importante para celebrar. Antônio chega ali com rosas para a namorada. Ele a beija. Inês e Isidro ficam felizes pelos dois terem começado uma relação. Matias e Renata comem tacos. Ele diz que não vai descansar até voltar a ganhar dela na corrida de cavalos. Durante o almoço, Isidro diz a Antônio que ele é um homem sortudo porque Regina é extraordinária. Antônio beija Regina e diz que o que mais deseja é formalizar a relação e fazer dela sua esposa. Carla, Regina e Inês vão ver se a comida está pronta. Regina diz a Inês que se sente estranha. Inês diz que ela já tomou um grande passo. Renata e Matias se divertem juntos e acabam se agarrando. Renata faz uma surpresa para ele. Matias pede que Renata cante uma música para ele com a ajuda dos mariachis. Renata canta para o irmão postiço. Ele grava ela. Eles se aproximam cada vez mais. Selena diz a Roberta que ela não pode continuar ali, trancada, sem querer comer e ver ninguém. Roberta diz que não pode acreditar que Rafael, com o amor que dizia ter por ela, fez isso. Selena diz que Rafael se arrependeu e a deixou plantada. Roberta diz que não vai ficar assim e deve ter uma explicação, porque ele não só deixou ela plantada, como também Renata. Roberta diz que amanhã mesmo vai procurar Rafael na fazenda e ele terá que lhe dar uma boa explicação. Renata continua com a cantoria para Matias. Eles se abraçam e, após se aproximarem tanto, acabam se beijando pela primeira vez. Lázaro diz a Jerônimo que, como não sabiam quando ele ia aparecer, já sepultaram Rafael. Jerônimo pergunta quem é esse doutor que autorizou. Matilde diz que é o médico do povoado e todo mundo ama e o respeita ali. Jerônimo ainda processa toda essa notícia. Jerônimo pede que Matilde e Lázaro peçam que esse doutor venha vê-lo. Matilde diz a Jerônimo que o irmão dele era um bom homem, muito querido, e é injusto que por causa do desamor de uma mulher ele tenha se matado. Jerônimo sofre pela morte do irmão e chora. Renata e Matias mergulham na paixão e se beijam com grande intensidade. Ele diz que gosta muito dela. Renata vai andando. Ele pergunta se ela não vai dizer nada. Renata diz que se sente bem com ele, mas que tem medo porque eles são irmãos postiços. Vivem na mesma casa e vão trabalhar juntos. Matias diz que ela o encanta.
e adora estar com ela. Matias diz que não sabe o que vai acontecer mais adiante, mas não quer frear o que já está acontecendo entre eles. Ele pede que ela não se preocupe, pois o importante é que eles não têm o mesmo sangue e podem ser um casal. Renata diz que eles estão se reencontrando, voltando a se conhecer, e não quer se enganar. Ela pede para se conhecerem melhor. Matias diz que eles podem ir aos poucos. Antônio comenta com Dona Carla e os demais, enquanto tomam café com bolo, que há pouco tempo voltou ao ambiente taurino para representar seus valores. Isidro diz que gosta dos touros, apesar de não ser tão aficionado. Inês não gosta que matem os touros. Renata vai ao banheiro e diz que sonhou tanto com esse momento com Matias, para agora acontecer e ela não sentir nada com esse beijo. Renata se lembra de quando beijou Jerônimo. Ela se pergunta por que Jerônimo vem na sua mente, se o beijo dele não significa nada para ela. Renata diz: seu beijo foi incrível. Ela não entende nada. Matilde leva um café para o patrão. Jerônimo continua muito abatido. Jerônimo pergunta por que dizem que seu irmão se suicidou por causa de uma mulher. Matilde entrega uma carta que encontraram no quarto do Rafael. Jerônimo lê a carta que supostamente foi escrita pela mulher que Rafael amava, e lá ela termina a relação com ele e revela que não o ama, que nunca o amou. Jerônimo questiona Matilde quem é essa mulher e como se chama a tal de Bonita. Matilde diz que ninguém sabe e Rafael nunca trouxe ela na fazenda. Jerônimo diz que precisa saber de tudo, absolutamente tudo, sobre essa mulher. Matilde diz que há alguns dias Rafael falou com a Bonita e brigaram. Jerônimo pergunta se Rafael estava só quando isso aconteceu. Matilde diz que sim, e que Lázaro e ela foram ao povoado para pegar umas coisas que o patrão tinha mandado, e quando voltaram, o encontraram mortinho. Jerônimo volta a chorar pela morte do irmão. Renata e Matias chegam em casa. Matias diz que Renata é um excelente guia de turismo. Josefina ri e diz que imagina a ceninha. Renata decide ir dormir e se despede dos pais. Ela pergunta se alguém ligou para ela. Josefina pergunta se ela quer saber se Rafael Gutierrez ligou para se desculpar por ter deixado ela plantada à noite. Mas não. Renata diz ao pai que ela e Rafael só são amigos, mas que ele queria dizer algo a ela da surpresa que tinha dito, mas não chegou. Gonçalo diz que gosta desse rapaz, mas ele não sabe o que quer, já que deixou o trabalho e agora deixou ela plantada. Renata diz que está preocupada com Rafael. Gonçalo diz que Rafael tem demonstrado ser um rapaz instável, pouco comprometido. Álvaro vai à fazenda falar com Jerônimo Linhares. Álvaro lamenta a desgraça e diz que estimava muito o irmão dele. Jerônimo pede que o doutor conte tudo o que aconteceu na vida do seu irmão, principalmente nas últimas semanas. Álvaro diz que dói muito não ter feito mais nada pelo Rafael, mas quando o avisaram já era tarde demais para salvá-lo. Álvaro diz que Rafael estava muito feliz, porque a colheita deles tinha sido cultivada tão bem. Jerônimo pergunta por que ele tirou a própria vida. Álvaro diz que a noiva dele o rejeitou, e isso provocou com que ele tomasse a decisão de tirar a própria vida. Álvaro diz que a única coisa que pôde fazer pelo seu amigo Rafael foi evitar a humilhação da autópsia e fazer o enterro o mais rápido possível, para evitar as falações e fofocas do povo. Jerônimo diz que seu irmão era muito jovem, cheio de vida e não merecia esse final. Josefina vai falar com Renata e diz que pediu para ela se comportar com Matias como irmã, e ele está fazendo o contrário. Josefina diz que Matias está muito entusiasmado com ela e pergunta o que ela pretende. Renata diz que gosta de Matias e quer que ele passe bem. Josefina pergunta a Renata quais intenções ela tem com Matias e se quer chegar longe com ele. Renata pergunta se fosse isso. Josefina ri e diz que ela é mais preparada do que imaginava, já que namorando Matias garantiria o futuro dela e dinheiro de Gonçalo. Renata diz que não se interessa pelo dinheiro e se fosse se casaria por amor. Josefina diz a Renata que Matias é a adoração de Gonçalo e ela tem muito que perder caso faça algo de errado. Josefina diz a Renata que não quer que as idiotices dela coloquem em risco a estabilidade da família.